Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço sua visualização. Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos para a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre o tema batismo. Batismo correto é o batismo por imersão ou batismo por aspersão? Primeiro nós temos que entender que batismo por imersão ou por submersão, ele vem essa palavra do latim immersione, ou seja, imergir, mergulho. É a forma do batismo caracterizada por mergulhar a pessoa totalmente na água, e ela é adotada por algumas igrejas cristãs, principalmente pelos batistas, adventistas, pentecostais. Então, o batismo por imersão basicamente é quando o ministro de Deus afunda a pessoa na água, levantando-a em seguida. Normalmente ele é feito no local onde haja uma certa profundidade, uma quantidade de água que possibilite esse movimento de afundar e levantar, ou seja, em rios, piscinas ou vasca, né? A piscina batismal. Então, este é o batismo por imersão. Ele foi feito no princípio, já desde o princípio, e o Senhor Jesus foi batizado aos 30 anos dessa forma, quando ele se apresentou a João Batista e ele disse: eu vim aqui ser batizado. E eles estavam, João estava batizando no rio, então ele entrou no rio e ele foi mergulhado. O batismo, ele é a profissão de fé. Eu e você, fazendo esse ato do batismo, passando por essa profissão de fé, nós estamos dizendo ao mundo que agora nós somos cristãos, que nós aceitamos Cristo como Salvador e que nós estamos deixando as práticas antigas e vamos agora passar a meditar na palavra de Deus e na prática cristã, na prática e conduta da palavra de Deus. Isso é o que significa. Para que o batismo? Para mostrar que agora eu quero ser uma nova criatura. A palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quem crê e for batizado, será salvo. Missionária, mas os ladrões da cruz não tiveram oportunidade. Aí foi um momento à parte, porque um criticou Jesus e disse: se você mesmo é o Cristo, desce da cruz e também me ajuda, me tira daqui. E o outro disse: não, ele não tem pecado algum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu perdão, ele se arrependeu e ele não teve a oportunidade de se batizar. Foi um ato de último momento. Então há casos e casos, mas se eu e você estamos tendo esse entendimento hoje, vamos tomar um posicionamento com Deus. Não vamos deixar para a última hora, porque essa última hora pode não dar tempo. Pode acontecer algo e você não ter tempo nem de pensar, não é isso? Então, nós vemos que existem aí e existiam também algumas práticas a qual eram ilícitas. Em 1 Coríntios 15, versículo 29, fala para nós: haviam aqueles que mantinham uma doutrina de batizar pelos mortos. Se morto não ressurge, por que batizam pelos mortos? O apóstolo Paulo estava fazendo essa pergunta. Mas vindo Cristo, nós temos aí a qual nós temos o direito de sermos batizados para uma nova vida, que é em nome do Senhor Jesus. Então havia essa prática, aqueles que consultavam mortos, que batizavam pelos mortos, que faziam essa prática errada. Como existe hoje aqueles que batizam criança. Se a palavra de Deus está dizendo para nós, quem crê e for batizado será salvo, qual é a fé? Qual é a crença que uma criança tem, que um bebê tem? Nenhuma. Uma criança, até os seus 10, 12 anos, ela está numa fase aí de inocência, ela não tem pecado, ela faz as coisas involuntariamente, algum erro, alguma coisa, alguma traquinagem de criança, involuntariamente, porque é peralta, porque é criança. Você não vê que a criança briga e dali a pouco tá com o dedinho, vamos ficar de bem? Porque a criança não tem aquela maldade que nós
adultos já temos aquele rancor, aquela mágoa, aquela opinião, né, de não voltar atrás. A criança não tem isso. Então, se uma criança vem a falecer, o Senhor Jesus mesmo disse: delas é o reino dos céus. Então, delas já é o reino. Ela não precisa de ato nenhum para ser salva. Mas a partir do momento que se chega a entender o que está sendo feito, aí sim é necessário aceitar a Cristo e passar pelas águas batismais. O batismo pela aspersão, por sua vez, o ministro aplica certa quantidade de água sobre a pessoa, ou seja, joga somente na cabeça. Normalmente não se precisa de grande quantidade de água, pois o objetivo é que a água seja derramada sobre a pessoa. Assim pode ser feito em qualquer lugar, sem limitações, bastando que haja uma pequena quantidade de água. Eu particularmente não concordo. Eu creio que o batismo correto é o batismo por imersão. O Senhor Jesus deixou este exemplo e os seus discípulos também. A Bíblia ensina que existe apenas o batismo que foi ensinado por Jesus, que foi praticado pelos apóstolos e pela igreja cristã primitiva. E os textos que você pode achar está em Efésios 4:5, Mateus 28, o versículo 19 e 20, Romanos 6, o versículo 1 e 6 e Atos 8:38. Nós vemos aí uma história bíblica que foi a história do eunuco. Ele encontrou Filipe e ele ia caminhando e Filipe estava numa carruagem e ele estava lendo a palavra de Deus e Filipe perguntou para ele: você entende o que você está lendo? Você sabe o que é que você está lendo? Isso está registrado em Atos 8, o versículo 27 ao 39. E então Filipe, abrindo a sua boca e começando pelas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia um pé, alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E então ele mandou parar o carro, desceram ambos a água, e tanto Filipe como o eunuco, e ele assim o batizou. Então nós vemos que ele utilizou aquela quantidade de água para batizar o eunuco. Então nós vemos em todos esses trechos que foram citados em que o batismo por imersão, ele é um batismo apropriado. Então procure seguir e aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Faça a sua profissão de fé, pedindo o batismo nas águas, e passe a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, como esse eunuco creu, aceitou e pediu: eu quero ser batizado. Faça isso também. Vamos buscar a Deus enquanto se pode achar, e que o nome dele seja glorificado e que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Deise. Até o próximo vídeo.